Marcos. Capítulo 7. Então, ajuntaram-se a ele os fariseus, e alguns dos escribas, vindos de Jerusalém. E eles, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, eles encontraram uma falta. Porque os fariseus, e todos os judeus, não comem sem lavar suas mãos, conservando a tradição dos anciãos. E, quando voltam do mercado, se não se lavarem, eles não comem. E muitas outras coisas a que receberam para guardar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de bronze e as mesas. Então, perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem o pão sem lavar as mãos? E ele, respondendo, disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas, em vão eles me adoram, ensinando por doutrinas os mandamentos dos homens. Porque vós colocastes de lado o mandamento de Deus, e guardastes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e muitas outras coisas semelhantes a estas fazeis. E ele dizia-lhes, bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus, para que possais guardar a vossa própria tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe deixe-o morrer com morte. Mas vós dizeis, se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, isto é corbã, isso quer dizer, uma oferta, o que poderias lucrar de mim, esse será livre. E nada mais lhe permitis fazer por seu pai ou por sua mãe. Fazendo a palavra de Deus ficar sem nenhum efeito pela vossa tradição, que vós transmitistes, e muitas coisas semelhantes a estas fazeis. E, chamando todo o povo até ele, disse-lhes, ouvi-me cada um de vocês, e compreendei. Não há nada de fora do homem que, entrando nele possa corrompê-lo, mas as coisas que saem dele, são elas que corrompem o homem. Se algum homem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, quando ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram a respeito da parábola. E ele disse-lhes, vós também estão sem compreender. Não percebeis que qualquer coisa de fora que entrar no homem, isto não pode corrompê-lo? Por que não entra no seu coração, mas dentro do ventre, e sai na latrina, purificando todos os alimentos? E ele dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens, procedem maus pensamentos, adultérios, fornicações, assassinatos, roubos, cobiça, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas estas coisas mais procedem de dentro e corrompem o homem. E ele levantando-se dali, foi para as fronteiras de Tiro e Sidom, e entrando em uma casa, não queria que nenhum homem soubesse isto, mas ele não pôde se esconder. Pois uma certa mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo sobre ele, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, de nacionalidade ciro-fenícia, e ela pedia-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela respondeu, dizendo, sim, Senhor, mas os cães comem das migalhas das crianças debaixo da mesa. Então, ele disse-lhe, por essa palavra, vai pelo teu caminho, o demônio já saiu de tua filha. E, quando ela chegou em sua casa, viu que o demônio havia saído, e sua filha deitada sobre a cama. E novamente, partindo das regiões de Tiro e Sidom, ele foi até o mar da Galileia, passando pelo litoral de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava com dificuldade, e lhe pediram que impusesse a sua mão sobre ele. E, tirando de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspiu, e tocou-lhe a língua. E, erguendo os olhos ao céu, suspirou, e disse, Efatá, isto é, seja aberto. E imediatamente os seus ouvidos foram abertos, e a amarra de sua língua se soltou, e ele falava claramente. E ele ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem, mas quanto mais lhes ordenava, mais eles o divulgavam. E eles, admirando-se além do limite, diziam, ele tem feito todas as coisas bem, ele faz ambos, o surdo para ouvir e o mudo para falar. Continua durante a semana. Inscreva-se para que esse projeto da Bíblia King James 1611 continue. Leia pelo menos um capítulo por dia. Os capítulos saem durante a semana. Entre nesse propósito, e seja abençoado. Até mais!